Muito boa tarde a todos. Muita alegria que a gente faz a nossa parte nesse trabalho. É um trabalho que precisa de uma integração, de uma multiplicidade de talentos, como em todos os outros trabalhos. Se você precisar de 20 homens para erguer um prédio e você juntar 20 engenheiros, você não levanta. Se chamar 20 azulegistas, você também não adianta. 20 arquitetos, 20 empresários da construção civil, 20 pedreiros, você precisa do diferente para fazer. Para reprodução você precisa do diferente, para trabalho você precisa do diferente. A diferença precisa ser redescoberta, a alegria da diferença. Nós estamos num mundo que parece que a gente só quer se juntar nos iguais, nichos, guetos, gangues. As pessoas se separaram dentro das próprias famílias por terem visões eleitorais diferentes. Isso pode. A religião tem feito as pessoas se separarem. Como assim? Religião é para religar? O que é isso? A gente precisa pensar a respeito disso. É preciso sair do que é ego, que separa, para o que é essencial e divino, que é o que nos une. E a diferença tem uma função na vida. Deus nos fez diferentes para a gente precisar uns dos outros. Olha que coisa interessante. Nós precisamos uns dos outros. E precisar uns dos outros é a ferramenta fundamental para a gente um dia aprender a nos amar uns aos outros. É lindo isso. As profissões precisam, os sexos precisam, as pessoas precisam, as nacionalidades se precisam. Olha que lindo você olhar a humanidade e as nacionalidades e as culturas como escolas ou como classes diferentes, matérias diferentes na escola de Deus. Então você vai lá e encarna entre os japoneses e você vai aprender a respeitar os antepassados, vai aprender a trabalhar pelo coletivo, acreditar no coletivo. Vem para o Brasil depois e vai aprender a inteligência emocional, que é muito importante, porque aqui você vai aprender a espontaneidade, a alegria, descontrair um pouco mais, não ser tão rígido. E assim depois você vai para a África, vai para a Europa, e em cada classe você vai ter, cada professor você vai ter um aprendizado. E depois dentro das culturas também você vai encarnar como homem, como mulher. Não é interessante isso? Homens e mulheres pensam no mundo igual? Claro que não. E depois, como homem e mulher, você também reencarna como rico e pobre. Por quê? Porque são dois aprendizados diferentes. E assim, olhando dessa forma, o espírita ou o simpatizante da lei da reencarnação pode finalmente se libertar dessa ideia de que a reencarnação é a forma de Deus punir. Porque esse Deus que pune, esse Deus condutor de cavalos, né? Um monte de cavalo, na frente sai um cavalo e pá, dá uma chicotada, que a gente traz da nossa cultura religiosa, ele não existe. Ele é uma criação humana que precisa ser desconstruído nas nossas cabeças e nos nossos corações. A reencarnação não vem para punir as pessoas. A reencarnação vem para nos emancipar e nos preparar para o sentido da vida que, revelado por Jesus, é o amor. E como é que nós poderíamos aprender a nos confraternizar, a nos cooperar? Como a gente podia fazer isso?
dependendo uns dos outros. Isso acontece aqui na carne de uma maneira fantástica. A carne, a reencarnação, o mundo é quase uma dinâmica de grupo. Tem uma dinâmica, por exemplo, você pensa uma dinâmica de grupo sobre cooperação. Então eu sou professor, eu reparto a turma em 4 grupos e peço para eles representarem a natureza. Para um eu dou uma cartolina verde, para outro uma cartolina azul, para outro uma cola e para outro uma tesoura. Aí o grupo que recebeu uma tesoura fala assim: eu vou representar a natureza como? E fica com a tesoura na mão. Não dá. Esse professor está meio banguela. Aí ele acertou. Mas aí pega o outro com uma cartolina azul só. O que ele vai fazer com a cartolina azul? Não dá. E o outro com uma cartolina verde. E o outro com uma cola. O que eu vou representar com uma cola? Chega no final, eles ou fizeram trabalhos muito limitados ou não fizeram nada e estão todos protestando com o professor. Somos nós, gente, que estamos protestando contra o professor. Quem é o professor? Deus. Nós estamos brigando com Deus. Por que nós estamos brigando com Deus? Porque nós não entendemos a dinâmica. O professor em momento nenhum falou assim: virem-se sozinhos. Nunca o professor falou para a gente: virem-se sozinhos. Chega no final, quando ele recebe o protesto da classe inteira, ele fala assim: por que vocês não trocaram? Por que vocês não emprestaram a tesoura uns para os outros, a cola uns para os outros, uma parte da cartolina, uma parte da... Por que não? Quem falou que não podia? Essas dinâmicas de cooperação que os educadores usam muito nas escolas, porque é um valor, parece que contrário a tudo que a gente imagina. A nossa primeira tendência é sempre competir. A Terra é uma dinâmica de grupo. Uma outra muito parecida é na natureza, tem que atravessar um rio muito caudaloso. E, de novo, o coordenador dá um barco para um remo para o outro, um motor para o outro. O cara a turma do barco para atravessar ainda consegue, a duras penas. Chega do outro lado, vê todo mundo se matando, porque o pessoal para atravessar um rio com um remo só é um inferno. E o pessoal do motor então? Como é que faz? E ainda ri dos outros, chega do outro lado e ainda fica rindo dos outros, estão quase se afogando para tentar atravessar um rio carregando o motor. Aí quando chega no outro lado, vai fazer a reunião com todo mundo. O pessoal que chegou primeiro fala assim: nós ganhamos. E o pessoal que está por último, que chegou por último, está cabisbaixo, achando que perdeu. E o professor então comunica que todos perderam. Porque 1 quilômetro acima, uma outra turma resolveu cooperar e já estava há muito tempo longe, cumprindo as outras tarefas. Nós estamos ainda aqui na Terra. A Terra tem mais ou menos 25 bilhões de espíritos ligados a ela. Já estão reencarnados 7. Os 7 não é para deprimir muito, mas esses 7 que estão aqui é uma turminha meio complicada. É uma turminha que veio gente explicar o amor, a paz, a cooperação. E o pessoalzinho entendeu? Não. A gente relutou, a gente não entendeu, a gente matou os professores que vieram ensinar. Olha que opção triste. Mas o diretor da escola é tão generoso que ele também, apesar de ter vindo ensinar, exemplificar e também ter sido morto, ele deu uma chance de recuperação. Então, na época final da transição planetária, ainda tem 7 bilhões na classe de recuperação. Somos nós. Mas se a gente perceber, finalmente conseguir entender a dinâmica de grupo,
o sentido da existência, o porquê da diferença, a gente pode agir de outra forma. O que vocês acham? Quem sabe? As nações, o que as nações fizeram ao longo da história entre as diferenças, com as diferenças entre elas? Por exemplo, judeus e palestinos. O que eles fizeram com a diferença? O que o Brasil, se você alguma vez foi fazer turismo na Argentina, Uruguai ou Paraguai, você vai ver que eles têm uma imagem completamente distorcida sobre nós. Eles acham que nós somos imperialistas, que nós somos guerreiros, que a gente quer dominar os outros países. E você fala, eu sou brasileiro, eu sou bonzinho. Não é interessante isso? Porque a gente acha que a gente venceu uma guerra. A gente venceu uma guerra justa. Imagina hoje, juntar Argentina, Uruguai e Brasil para lutar contra o Paraguai. Até hoje nossos heróis, os heróis das 3 armas nacionais, são vencedores, são generais, são líderes da Guerra do Paraguai, onde juntou 3 países grandes e populosos para vencer o Paraguai, que pôs criança, mulher no exército, já não tinha mais como se defender ou como atacar. Não estou defendendo que numa guerra, como disse, acho que Winston Churchill, a primeira vítima é sempre a verdade. Então, quem entra numa guerra não tem jeito de estar certo, de estar inocente. Mas nós achamos que somos heróis por ter vencido a Guerra do Paraguai. É um dos grandes karmas que nós carregamos como nacionalidade. E segundo a espiritualidade, nós temos trabalhado esse karma coletivo brasileiro, inclusive com a represa de Itaipu, que tem sido um impulso a mais para aquele país. O outro karma coletivo é referente à escravidão negra, segundo informado por algumas fontes espirituais. Talvez a gente tenha outros. Para a escravidão negra, entre outros trabalhos, várias igrejas, especialmente evangélicas, fazem missão na África. Fazem trabalhos missionários, alguns só voltados para fortalecer as próprias religiões, mas alguns não. Alguns voltados para ajudar as pessoas. A Médicos Sem Fronteiras faz um trabalho maravilhoso na África. E a Fraternidade Sem Fronteiras também faz. Conheçam. Participem, entrem nesse trabalho, porque você pode contribuir com uma pequena quantia, você garante mais um órfão da AIDS. Quase 10.000 já são atendidos todos os dias nas quase 50 unidades da Fraternidade Sem Fronteiras na África. Tem depoimentos belíssimos, tem Janequine, tem a Loki, tem uma série de coisas que experiências que vale a pena conhecer, e a nossa parte aqui é a venda dos nossos livros, que vai totalmente para a Fraternidade Sem Fronteiras. Não são só os direitos autorais, nem só os lucros, é a totalidade do rendimento que vai para lá. Mas hoje a gente veio falar sobre essa concepção de mundo errada, de não entender a dinâmica de grupo, de não entender sequer o papel do professor no meio desse processo todo. A gente não entende a reencarnação, para que ela veio, achando que, olha lá, a pessoa está sendo morta hoje, é porque foi assassina na outra vez. É assim que a maioria das pessoas pensa a reencarnação. Se fosse isso, Deus tinha colocado na gente num buraco sem fundo, num buraco sem saída. Porque se todo assassino precisa ser assassinado, quando que vai resolver isso? Quando que vai vir a paz? Quando que vai melhorar a terra? Nunca. Todo assassino precisa ser assassinado. Então na outra encarnação, e depois não para nunca. Todo mal, estamos condenados a sempre chafurdar na lama do mal. Será que Deus fez isso? Será que é para isso que a reencarnação veio? Claro que não. Claro que não. A reencarnação é, como a gente falou aqui, uma maneira do aluno não se acomodar numa lição só.
Porque a pessoa que reencarna como homem muitas vezes pode achar que o homem é superior às mulheres. Do que está certo, né? Mas tudo bem, elas não ouviram a gente, não tem problema. Eu sou entre nós. A mulher também é a mesma coisa. Também acha que o jeito feminino de ver o mundo é superior ao homem. E os países sempre acharam. Mas a gente só sabe que o Brasil é melhor que a Argentina, mas do resto, não. É todo mundo mais ou menos parecido. E assim os brancos, os negros, e assim as diferentes culturas, os ricos, os pobres, as grandes diferenças sociais, elas não vêm para punir. Porque é verdade que um homem que oprimiu muitas mulheres numa vida, ele pode vir para renascer como mulher, mas renascer como mulher não é punição. Renascer como mulher para o machão é que ele seja colocado num lugar diferente, que ele seja estimulado a olhar a vida sob um outro ângulo. Emancipar é um convite para a expansão do ser, para aumentar a compreensão do ser. E a gente nem sempre precisa da reencarnação para isso. Precisa sempre da reencarnação para a gente perceber a riqueza do outro sexo, da outra classe, da outra cultura? Claro que não. Nós temos um convite para fazer isso sem a obrigatoriedade da reencarnação. Porque sim, somente quem nascer de novo vai ao reino dos céus. Nascer de novo na matéria e no espírito, disse Jesus. Mas nós não temos como caminho único renascer na carne nas diferentes posições do mundo, nas diferentes culturas, nas diferentes situações. Nós podemos também aprender a lição que tem nos outros, porque aquilo que é feio na escola, que é colar, na escola de Deus é oficial, é o principal. Todo mundo é estimulado a colar. Só que a cola chama-se compaixão. Você coloca-se no lugar do outro. Quem ama um filho e não consegue sair do seu ponto de vista, achando que o filho tem que torcer para o seu time, tem que continuar a sua profissão, tem que realizar os sonhos nos quais você foi frustrado, essa pessoa não consegue, não ama de verdade o filho. Está usando o filho para realizar os seus problemas, para realizar os seus sonhos. Isso não é amar. A mulher nessa luta para conquistar espaços sociais, muitas vezes se vê constrangida a ficar rígida, a ficar dura, a ficar incisiva. E isso é um erro. É um erro do próprio ambiente machista de trabalho que exige isso delas. Mas é um erro delas também, porque o mundo não precisa de mais trabalhadoras homens. O mundo precisa de mais trabalhadoras mulheres. Mulheres presidentes da República que sejam sensíveis, que sejam amorosas, que sejam cooperativas, e não mulheres autoritárias, rígidas, impositivas. A Dama de Ferro da Inglaterra, olha que grande mulher. Com todo o respeito que ela merece, mas quase todas as mulheres que se viram em posições de poder estão repetindo o padrão masculino. A mulher precisa ser homem para vencer? Claro que não. Nós precisamos de mulheres. E precisamos de homens-mulheres também. Os homens também precisam estar nessas posições, mas também precisam ser mais cooperativos, mais sensíveis, mais abertos. E esse processo contra o qual a maioria de nós se vê escandalizado, e se vê escandalizado porque é uma mudança de costumes mesmo. Os movimentos gays, LGBT, eles trazem pra gente um incômodo por ser práticas que você não estava acostumado. Você vê dois homens se beijando, duas mulheres se beijando, dá um incômodo. Mas na verdade, eles vêm evidenciar num certo aspecto uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo. Se nós trouxéssemos aqui hoje nossos bisavós, e eles vissem o que a gente faz em casa, vissem a gente lavando louça em casa, ia falar: ih, Maurício, não deve ser muito homem, não. Esse cara não é grande coisa, não. Se ele visse a gente usando as roupa mais alegre, assim, quem está ali
né? Ah, esse cara não deve ser muito bom. Uma roupinha mais verdinha assim, clara, não é coisa. E é lógico. A gente sempre usa nas palestras os amigos, porque os inimigos podem não entender muito bem. Então não deve ser grande coisa, cara. Então, se os nossos avós nos olhassem, homens e mulheres, eles iam falar: o quê? Mulher de calça comprida? Vou usar ela de novo. Eu comecei a olhar para ela. Não deve ser, deve ser. Se bem que o tamanho do pé não ajuda muito, né? Então, a mulher já vem se masculinizando ao longo do tempo. É que a gente não percebe isso. Mas as mulheres estão votando, estão trabalhando, estão usando calça comprida. Essa conquista da mulher por habilidades masculinas é bonita, é necessária e é fundamental, porque a gente falou de 3 formas de aprender pelo outro. A gente aprende com a reencarnação, colocado meio que quase sempre à força, na posição que a gente não conseguia compreender. Ricos orgulhosos renascem pobres, para quebrar essa cultura absurda de falar que tudo quanto é pobre é vagabundo. Quem nunca ouviu isso? Renasce o branco racista, renasce como negro, para quê? Claro. Tá vendo? Deus não mata, mas é chata, tá punindo. O cara que chicoteou lá com o escravo. Não é assim, gente. Não é assim. Você é colocado para expandir, para ampliar, para quebrar os seus preconceitos. Mas também você pode fazer isso, e esse é o convite principal, fazer pela solidariedade. Mas a gente vai fazendo como coletividade nos próprios papéis sociais também, essa terceira maneira. Nós temos feminilizado as mulheres, masculinizado os homens, as classes oprimidas têm conseguido cada vez mais ter possibilidade de ser também microempresários, pequenos empresários, para também experimentarem o lado da iniciativa privada. E assim você vai mesclando e quebrando um pouco dessas fronteiras tão rígidas. O turismo e o comércio são maneiras fantásticas de fazer os povos se conhecerem, aprenderem e se integrarem. O Brasil, tardiamente, entrou na era do intercâmbio cultural. Intercâmbio, coisa de 20 anos atrás, era coisa para pouca gente. Hoje já é comum, a gente já tem nos nossos projetos de vida que os nossos filhos conheçam outros países, se eles querem, e as redes sociais são fantásticas também para quebrar um pouco essas barreiras culturais, essas coisas rígidas, tanto que os regimes mais autoritários são sempre contra as comunicações. Então, nós estamos amolecendo, nós estamos crescendo, nós estamos quebrando fronteiras, a nossa fraternidade está sendo cada vez com menos fronteira. Porque nós somos fraternos com quem? Vamos lá, a nossa tendência é ser fraterno com quem? O pessoal antigamente falava assim, a respeito da educação sexual dos filhos, eles falavam assim: cuide das suas cabras porque meus bodes estão surdos. Eu preciso de interpretação, é uma frase autoexplicativa, né? Quer dizer, eu me interesso por todos os jovens, desde que seja meu filho. E me interesso mais pelo filho do sexo, vou cuidar, demonizar, apurrinhar a minha filha mulher, porque ela tem que ser uma santa, e o meu filho, que os outros cuidem das suas cabras, porque meus bodes não são. E assim a gente foi criando fronteiras, criando dificuldades, criando empecilhos para a expansão da fraternidade, para a expansão da compaixão. E esses empecilhos vêm sendo quebrados de todas as formas. Só que vivemos um momento em que parece que os muros são importantes de novo. Vocês repararam nisso? É só nos Estados Unidos que precisa ter muro? Parece que precisa ter muro em tudo quanto é lugar, minha gente. É um absurdo isso. Teve um caso há um tempo atrás de pessoas que estavam saindo da Umbanda com as roupas típicas, tinha uma menina de 10 anos, foi apedrejada.
Teve um médium que foi assassinado dentro do centro espírita. As pessoas têm um nível de intolerância, de radicalismo, como se fosse necessário ser violento para ter personalidade. Quem for mais ou menos não tem personalidade, não tem graça. Na rede social o cara precisa ter, nossa, as opiniões mais radicais possíveis. Esses são os estertores do homem velho. O que é o estertor? Aquele tremelique que dá antes da pessoa morrer. Sabe como é que é? Está morrendo. Esse homem preconceituoso, essa mulher preconceituosa, esse ser rígido está morrendo. E tem que morrer. Esse é o fim do mundo. Cada vez que fala de fim do mundo, a pessoa começa a armazenar água. Gente, esse é o fim do mundo que tem que acabar, que está acabando, que vai acabar. Esse é o mundo do racismo, do sexismo, do classismo, esse horror que a gente tem vivido até agora, que é a base de toda a violência. Isso não precisa acabar? Isso não tem que acabar? E qual é a base para isso acabar? Tem que acabar onde? Tem que acabar agora e dentro de nós mesmos. Esse é o convite para a gente pacificar a nossa vida. O caminho para você ter êxito na sua transição planetária é fazer sua transição individual. E qual é a receita de Jesus para a transição individual? Será que Jesus quer que a gente ame como Ele ama ainda nessa vida? Se for essa nota de corte, meu amigo, não sobra ninguém na classe de recuperação, fala a verdade. Mas Ele deu uma nota 5. Amar como Jesus amou é a nota 10. Particularmente, esse 10 já não dá para mim. É trigonometria, mais ou menos. Não vai dar certo. Eu sou assistente social, você imagina a minha capacidade. Não dava certo. Mas Deus ofereceu uma nota 5, que está maravilhosamente elaborada no Sermão do Monte, quando ele fala: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós precisamos nos autopacificar. Essa é a tarefa. Localize na sua vida aquilo que mais te irrita. O que mais te irrita, provocado pelo teu adversário mais... Aquela pessoa... Eu sei que vocês são espíritas, não têm esse hábito. Vocês não se irritam com nada, nada perturba vocês. São pessoas pacíficas, está tudo tranquilo. Mas imagina para os outros, quem tiver dificuldade. As pessoas que nos irritam, os inimigos, são um maravilhoso exame da alma. Eles te apontam assim: aqui está fraco, ali está fraco, ali está fraco. Reformule, cure, transforme-se. Aproveitemos com o diferente. Só o diferente que nos ama? Só o diferente que nos dá presente? Só o diferente que nos agrada? Não! Aprendamos com o diferente que nos irrita, que nos tira do sério, que mexe com o fígado. Imagina se você vai para um consultório médico e não quer fazer exame nenhum nesse tempo de hoje. Você está bem na história? Você vai ser curado? Você vai melhorar? Pois o contraste, que nem alguns exames, né, médicos, injetam um contraste dentro da gente e aponta exatamente onde está o problema. O contraste chama-se, do espírito, chama-se inimigo. É ele que aponta teu ponto fraco. É ele que, para quem tem maturidade espiritual, fala: vou pegar e vou por ali. Porque assim como a dor e o contraste sinaliza o problema para o médico, a dor para a gente vai sinalizar o caminho e o sentido da nossa evolução espiritual. Mas só para aqueles que tiverem maturidade. Quem for infantil vai demonizar o outro. Ah, o vizinho de cima, a minha esposa, a minha sogra, o partido que eu não gosto, e vai continuar assim. Quem quiser ser infantil vai continuar sendo infantil. Quem quiser dar um passo adiante, que busque essa maturidade de ver em todos os fatos, em todas as pessoas, recados e lições de Deus, no sentido da fraternidade, da compaixão, da empatia
e do amor. Boa tarde a todos. Obrigado.